Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Hoje nós vamos conversar, ou melhor, continuar conversando sobre gêneros textuais. Por conta, de todo esse recesso, por conta da pandemia do coronavírus, as nossas aulas agora serão aqui, nesse jeitinho, videoaula, então espero que vocês gostem. Lembre-se, qualquer dúvida é só entrar em contato e aproveitem como se fosse uma aula presencial. A diferença é que eu estou atrás da telinha e vocês estão aí do outro lado. Então, hoje nós vamos continuar conversando sobre gêneros textuais. Trouxe para vocês para a gente poder dar uma contextualizada e facilitar o entendimento, o que significa gênero e o que significa texto. Porque muitas vezes a gente tem uma certa confusão com o que é gênero, o que é tipo textual. Então, hoje a gente vai conseguir separar bem essas esferas, definir bem o que é gênero textual e como eles funcionam. Então, gênero é o conjunto de seres ou objetos que possuem a mesma origem ou que se acham ligados pela similitude de uma ou mais particularidades. Ou seja, gênero é tudo aquilo que possua características semelhantes. E texto é um conjunto de palavras e frases encadeadas que permitem interpretação e transmitem uma mensagem. Lembrando também que texto pode ser verbal ou não verbal. Quando a gente fala de texto não verbal, são também imagens que transmitam para a gente uma certa mensagem. Por exemplo, placa de trânsito. Você vê lá a plaquinha com 2 carrinhos e um X, você sabe que é proibido estacionar e proibido parar. Então, tudo isso transmite uma mensagem para a gente, é considerado texto. E os gêneros textuais, lembrando, gêneros são tudo aquilo que possuem características semelhantes. Os gêneros textuais, eles podem ser classificados em vários tipos diferentes. Existem N gêneros textuais. Então, quando esses textos, eles apresentam uma característica semelhante, nós temos um gênero. Tudo bem? Então não importa. Por exemplo, eu estou enviando uma carta, pode ser uma carta pessoal, uma carta argumentativa. Então, quando a gente pega o gênero carta, existem mais gêneros ainda dentro do gênero carta. E quando a gente fala que esses gêneros, eles são todos esses textos que possuem características semelhantes, a gente consegue ver que se ele tem característica semelhante, ele vai possuir uma linguagem igual, uma linguagem semelhante. Então, quando os gêneros textuais podem ser compreendidos como as diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, configurando-se como manifestações socialmente reconhecidas que procuram alcançar intenções comunicativas semelhantes, exercendo funções sociais específicas. Então, se a gente está falando de manifestação social, de função social, eles atingem a sociedade, eles atingem intenções comunicativas. Então, tudo isso significa que os gêneros textuais são fenômenos históricos. Por quê? Porque eles vão ter uma função social. Eles se desenvolvem dentro de uma sociedade específica, dentro de um contexto específico. Então, existem milhões, milhares de gêneros textuais. A gente consegue sempre elencá-los por conta dessas semelhanças, mas a gente não conhece todos. Porque se é algo que se desenvolve em meio de certa cultura, não é igual para todo mundo. Então, por exemplo, pode existir algum gênero textual aqui no Brasil que não exista na Alemanha, ou algum gênero que exista na China e não exista na Índia, porque é algo que se desenvolve em determinado contexto. Então, se o contexto é igual, a gente tem a mesma coisa. Só que quando os contextos são diferentes, se desenvolvem de maneira diferente também. Professora, isso ficou muito difícil. Pensa em sotaque. Ou pensa em gíria. As mesmas gírias que a gente usa aqui em São Paulo ou aqui em Avaré não são as mesmas gírias usadas no Rio de Janeiro, por exemplo. Sotaque é diferente, gírias são diferentes por conta do contexto que estamos inseridos, por conta da sociedade. Então, mais ou menos isso, por enquanto. E com o surgimento de novas tecnologias, esse fator das novas tecnologias impulsionou o surgimento de novos gêneros textuais. Por quê? Com a internet, a gente tem o gênero como e-mail,
blog, conversa nas redes sociais, WhatsApp. Então, todos esses tipos de gêneros textuais diferentes começaram a existir por conta do desenvolvimento da internet, dessa popularização que a internet teve no mundo. Então, se a gente pegar aí uns 60 anos atrás, 50, chutando aí, não tinha ainda a internet disponível para todo mundo como é hoje, que qualquer pessoa consegue acessar a internet. Naquela época a internet ainda nem existia direito. Então, não existiam gêneros como e-mail, blog, conversa em rede social. Então, é um parâmetro aí que a gente consegue ter. Com o gênero, ele surge em meio histórico, em meio contextual diferente. Então, a partir de avanços tecnológicos, a partir de avanços históricos, surgem novos gêneros textuais. E só para que fique aí um pouquinho mais claro, cada uma das diversas espécies de textos utilizadas para comunicação são gêneros textuais. Então, anúncio publicitário, carta pessoal, carta argumentativa, carta pessoal, carta pessoal já falei, carta comercial, bula de remédio, receita de bolo, manual de instrução, passo a passo, rótulo de embalagem, tudo que contém essa informação para gente, lembrando, tudo que contém aqui, que transmita uma mensagem a um texto, e conjunto de seres ou objetos que possuam a mesma característica, gênero. Então, se nós temos aí jeitos de mandar uma mensagem diferenciado, nós temos gêneros textuais diferenciados. E algumas das características que determinam o gênero textual é o assunto, papel do interlocutor e a situação. Ou seja, a gente tem três características aí muito importantes para a gente. Uma, assunto. O que é assunto? É o que a mensagem vai ser transmitida. É o que você vai falar na sua mensagem. Papel dos interlocutores. Quem vai estar mandando? Quem que vai estar recebendo? O que a gente vai estar conversando? E situação. Pode ser a situação que a mensagem está inserida. Então, o nosso canal de comunicação. Então, 3 pontos aí bem importantes. A apostila de vocês, o livro de vocês, traz nomes diferentes. Traz três nomes também, só que nomes diferentes desse aqui. A gente já vai chegar nesses nomes que a apostila traz. Por enquanto, a gente vai usar esse só para dar um geralzão e para começar a entender. E os gêneros servem de modelo de escrita, ou seja, é a característica que eu vou seguir. É como o meu texto vai ser desenvolvido. Para o enunciador. Enunciador é aquele que enuncia, então é aquele que fala, aquela pessoa que fala, ou aquela pessoa que escreve dada a mensagem. Então, certa mensagem eu vou escrever de um jeito. E funcionam como horizonte de leitura, ou norteador de leitura. É para eu entender como que eu vou ler aquele texto. Por exemplo, se for um poema, eu não vou simplesmente lê-lo. Eu preciso interpretá-lo, colocar um sentimento, acompanhar a rítmica do poema, respeitar os pontos, porque tudo isso faz parte da minha construção. Então, esse horizonte de leitura vai servir para o interlocutor, que é quem está recebendo a mensagem, quem recebe esse texto. Então, do mesmo modo que orienta como escreve esse horizonte de leitura, porque eu vou escrever de um jeito e você também vai interpretá-lo de um jeito. Só que, a partir do momento que você tem um horizonte de leitura, aquilo fica mais fácil, porque você vai saber como deve ser lido e como deve ser interpretado. Então, os gêneros também nos ajudam por isso. Que você sabe, se der de cara com um poema, você não vai ler de qualquer jeito. Você vai respeitar o sentimentalismo, a subjetividade, a rítmica do poema, a musicalidade que ele traz. Então, tudo isso já está implícito dentro do gênero textual. Porém, existem não somente gêneros textuais, mas também existem gêneros literários e tipos textuais. E só para a gente poder contextualizar, para que nada fique confuso, gênero literário é classificado de acordo com a forma, podendo ser dramático, lírico, épico ou narrativo. Lembrando que dramático, dramaturgia, teatro, então é a palavra interpretada. Lírico vem de lira, música, então é a palavra cantada. Por isso que nós temos, por exemplo, os trovadores. Os trovadores cantavam as suas músicas. No teatro, você tem a dramaturgia, que você interpreta aquelas palavras. E o épico
poemas épicos, a Odisseia, a Ilíada, de Homero, que são coisas épicas, a gente pensa em super-herói. Então, essa palavra escrita, tudo bem? São as histórias. Só que épico agora tem um nominho novo pra gente, que é gênero narrativo, tudo bem? Que contam essas histórias. E tipo textual é a forma como o texto se apresenta. Então, é a estrutura do texto por si só. É o jeito que ele está lá. São a partir das características você identifica tipo textual, que pode ser narrativo, dissertativo, descritivo, informativo ou injuntivo. Todos esses nomes já são familiares a vocês, não são nomes diferentes, nem nomes complicados. E só que a gente tem gênero literário, lírico, dramático, épico, que também é um narrativo. Só uma tabela aí para vocês saberem os N gêneros literários que existem, né? Que são os subgêneros dentro deles, que é ode, écloga, epitalâmio, tragédia, comédia. Tem vários. Então, mas o nosso foco é em gênero textual. Então, aqui é só para vocês conseguirem ver o que tanto existe. E chegamos aí no começo da nossa aula. A gente já contextualizou bastante coisa. Agora a gente vai começar a tirar item por item. Então, quando a gente fala de tipo textual, como falou aqui, ó, é a forma como o texto se apresenta. Então, o meu texto pode se apresentar de forma narrativa, descritiva, dissertativa, explicativa ou injuntiva. O que vai ser cada um? Narrativa, narrar algo, contar uma história. Predominante em gêneros como crônica, romance, fábula, novela. Só um adendo aí, crônica são as historinhas pequenas que falam sobre o dia a dia. Por isso que o nome é crônica, vem de cronos, tempo. Descritivo, como o próprio nome diz, descrição. Então é predominante em gêneros como propaganda, anúncio, que é tudo que eu consigo descrever. Dissertativo, dissertar sobre alguma coisa, explicar de uma maneira mais científica, argumentar. Então, é predominante em gêneros como manifesto, resenha crítica, argumentação, monografia. Tudo isso que é mais técnico, eu vou entrar na dissertação, porque a dissertação ela é bem específica. Mais para frente eu trouxe para vocês mais exemplos e as características desses tipos textuais. Temos aí o explicativo ou expositivo. O nome sempre já ajuda a gente. Eu vou expor alguma coisa, eu vou explicar alguma coisa. Então, uma aula expositiva, como por exemplo, a aula que a gente tem aqui hoje. Eu estou expondo as informações, eu estou explicando. Então, a gente está trabalhando com o gênero explicativo. Opa, com o tipo explicativo. E o gênero aula expositiva. Temos também livros didáticos, como a apostila de vocês, dicionário, conferência, tudo que eu vou explicar ou vou expor ideias. Injuntivo ou instrucional é o mais conhecido de todo mundo, que é a receita de bolo. Então, a gente tem o tipo injuntivo ou tipo instrucional, pode levar esses dois nomes tranquilamente. E temos gêneros como horóscopo, propaganda, receita culinária, manual técnico, passo a passo. Tudo isso que a gente já está acostumado. O injuntivo eu acho que é o que a gente mais associa a receita. Então, receita de bolo, injuntivo. E aqui só um pouquinho para vocês saberem as características. Narrativo precisa apresentar as características de uma narrativa, então personagem, tempo, espaço, enredo, narrador, tudo isso. E a estrutura é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Então, para ser uma narrativa, eu preciso ter essas características. Texto descritivo são textos que são repletos de adjetivos, que vão descrever imagens, descrever pessoas, e é sempre mais pela percepção sensorial, que é a parte que mexe com os sentidos. E também, a maioria das vezes, vai ser a visão do nosso emissor, que é quem está escrevendo a mensagem, que está falando a mensagem. E aí, temos o dissertativo, que ele é marcado pela defesa de um ponto de vista de uma maneira mais científica, e também vai tentar persuadir o leitor. Então, eu vou convencer você. Por isso que a estrutura textual dele é dividida em três partes, que é a tese, que é a apresentação, a antítese, que é o desenvolvimento, ou a antitese, que é o meu desenvolvimento, e a nova tese, que é a conclusão. Então, acho que é o que todo mundo conhece, que é o tipo da redação do Enem, dissertativo, argumentativo. Então, eu vou defender meu ponto de vista argumentando. Tipo expositivo, que é quando eu vou expor. Então, os textos, eles possuem a função de determinar
na ideia por meio de recursos como definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Opa, professora, apareceu descrição, mas descrição não é um tipo sozinho? Não. Os tipos, eles podem se misturar. Mesma coisa dos gêneros, eles podem ter essa mistura. Por quê? Nada vem sozinho. Então, eu posso ter, por exemplo, uma narrativa que partes delas são descritivas, que eu vou descrever certo personagem. Então, é uma mistura de narrativo com descritivo. E como que eu faço, então, para enquadrar num tipo, Pro? Veja o que predomina. Se predomina a narração, eu tenho um tipo narrativo. Se predomina a descrição, eu tenho um tipo descritivo. E a gente tem um injuntivo, que é o que todo mundo conhece. Então, é aquele que indica uma ordem, de modo que o locutor objetivo orientar e persuadir o interlocutor. Também é o nosso famoso passo a passo, receita de bolo, bula de remédio. Tudo isso vai influenciar. E como que a gente identifica os gêneros textuais? A gente já sabe que os gêneros estão presentes dentro do tipo textual. Então, eu tenho, por exemplo, o gênero crônica. Ele está dentro do tipo narrativo. Aí temos, por exemplo, as 3 palavrinhas que apareceu aqui atrás. Vamos lembrar delas. Temos aqui assunto, papel do interlocutor e situação. Lembram que eu disse a vocês que na apostila traz com outro nome? Só que aqui, só para a gente poder contextualizar e explicar o que está acontecendo, eu iria utilizar outros nomes para vocês. Então, aqui temos já a parte que a apostila traz, que é conteúdo, estilo e estrutura de composição. É algo muito difícil? Não, é mais simples do que parece, porque o conteúdo é o tema que o assunto vai tratar. Então, é o tema, o assunto de que o texto trata. O estilo é a linguagem empregada. Eu estou usando uma linguagem formal, uma linguagem coloquial, norma culta, norma padrão. Então, tudo isso influencia o estilo do meu texto. Ou, se eu estou usando linguagem figurada, sentido conotativo, sentido denotativo, tudo isso influencia. Temos aí também a estrutura de composição, que é a forma que o texto vai se apresentar. Pode ser mais ou menos rígida, dependendo do gênero. Então, aqui é onde a gente vai descobrir onde os nossos gêneros estão, na estrutura de composição. Então, se eu tenho um poema, você já vê a estrutura dele. Nem sempre precisa ser rígido. Dependendo do estilo de poema que você escreve, verso livre. Não precisa ser, por exemplo, um texto inteiro escrito em decassílabos, como um soneto de Camões. Amor é um fogo que arde sem se ver. Se você faz aí a separação das sílabas literárias, das sílabas poéticas, percebe que todos os versos vão ter 10 sílabas. Então, isso a gente já percebe, que é a estrutura de composição. E nós temos um carinha que tem um nome muito importante pra gente nessa parte de identificar gênero textual ou de falar sobre gênero textual, que é o Bakhtin. O Bakhtin, ele diz que os gêneros possuem 3 dimensões constitutivas, ou seja, existem 3 dimensões que constituem, que fazem parte dos gêneros textuais, que é o conteúdo temático, o aspecto temático, lembra? Conteúdo, que vai abordar sobre o tema. Temos também estilo ou aspecto expressivo, que é o estilo. Opa, volta. Que é o estilo do nosso texto. Temos aí a construção composicional ou aspecto formal, que é a estrutura de composição. Só que com os nomes técnicos que o Bakhtin traz. Aí, para a gente poder dar uma contextualizada, né? Contexto específico, já que a gente está falando de gênero textual, vou dar aí um segundinho. Olhem essa foto e olhem a fonte. Pronto, né? Já não é mais que necessário aí 2 segundos, porque vocês podem parar o vídeo para pensar. Então, temos aí a foto do Papa, a fonte, que é do G1. Papa reza só e concede indulgência plenária por pandemia de coronavírus. Saiu no G1, eu tenho uma foto, eu tenho fotojornalismo, que é um gênero textual, porque é uma foto dentro de um veículo, que é um jornal, e foi tirada por alguém sem ter influência dentro desse contexto. Então, eu tenho o gênero fotojornalístico. Publicidade. Quem nasceu só para ser big nunca vai ser king.
Burger King, a gente faz do seu jeito. Então aqui eu tenho uma publicidade do Burger King, porque eu quero vender meu peixe. Lembrem-se, publicidade e propaganda são coisas diferentes. Então aqui eu tenho um anúncio publicitário do Burger King. Por que você vai comer um Big Mac se você pode comer no rei dos hambúrgueres, né? Burger King. E para finalizar, temos aí, e assim foi o descobrimento do Brasil. Como assim? E a versão dos índios? A gente tem o quê? Uma tirinha, uma história em quadrinhos, uma charge, um cartoon, tudo bem? Podem ser enquadrados em diversos gêneros textuais diferentes, vai depender das características. Lembrem-se, característica é muito importante quando a gente fala de gênero textual. Tudo bem até aqui? Foi a explicação de gênero textual. Espero que tenha ficado aí mais fácil para vocês conseguirem entender tudo que a gente vai abordar nesse módulo da apostila, na aula 5 e 6. E para isso, trouxe aí mais um gênero para vocês. São Paulo, 18 de agosto de 1929. Eu já tenho data, eu tenho a assinatura que quem está escrevendo. O que pode ser isso? Pode ser uma carta. Aí, dependendo do contexto, vai ser uma carta pessoal. Então, coloquei debaixo de onde foi extraído. Como tudo isso foi explicado, aula dada, aula estudada. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 15 e 16. A tarefa mínima é a complementar, no plural. E a atividade de criação da página 17 e 18. Qualquer dúvida, entre em contato, como sempre. Vocês têm meu número, temos o grupo aí do primeiro ano. Qualquer coisa, mandem mensagem. Obrigado por terem assistido. E para quem aí for novo no canal e estiver gostando das videoaulas e quiser também entrar em contato, meu Instagram e meu e-mail, para que vocês possam entrar em contato comigo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!